Olá, boa tarde. O Brasil é referência mundial em aleitamento materno. Está na frente de países ricos como Estados Unidos, Inglaterra e China. O leite humano protege o bebê de infecções, diarreias, alergias. E os benefícios se estendem à mãe, que perde peso mais rápido e tem menos chances de desenvolver câncer de mama. A amamentação é o tema de hoje, no segundo capítulo da série Virei Mãe. E agora? O maior amor do mundo cabe nesses braços. Todo o tempo do mundo cabe nos eternos minutos da amamentação. É uma coisa mais natural. Eu entendo que seja uma coisa mais saudável para ele. De um jeito ou de outro, a natureza fez com que as coisas evoluíssem para que chegasse num ótimo. E eu acho que para o bebê é o mais saudável, ainda hoje. Ser mãe não era o sonho de Carolina, mas a partir do momento em que ela se viu grávida, amamentar passou a ser. É muito gostoso, é um vínculo muito forte que a gente forma. Eu acredito que é o momento nosso, é o momento de conversar com ele. Por isso ela começou a gestar a ideia de dar o peito muito antes de Heitor nascer. Eu usei uma concha de seios rígida para formar o bico e eu usei uma esponja. O começo é muito difícil, até você se adaptar, até o bebê entender o que ele quer, porque ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe pegar, ele não sabe sugar, ele, claro, tem um instinto, mas no momento ele não sabe o que está fazendo. Como incentivar ele a mamar, como segurar, como não tampar o nariz dele com o meu peito, isso foi bastante difícil. No peito da mãe, doses de saúde. Com leite materno, o bebê fica protegido de alergias, infecções, diarreia. Também diminui o risco de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade no futuro. Faz bem para o corpo da criança e para a mente. Os pequenos que mamam no peito têm maior desenvolvimento intelectual e melhor desempenho na escola. E a mãe, além de emagrecer mais rápido, reduz o risco de câncer de mama. O Brasil é um exemplo quando o assunto é amamentação, por causa das campanhas pelo leite materno. Está mais avançado do que países como Estados Unidos e Inglaterra. Aqui, em 1986, só 2% das crianças recebiam exclusivamente o leite da mãe até os 6 meses. Em 2008, já eram 41%. Aos 4 meses, Heitor está forte e saudável. A mãe teve até febre, sofreu com a mama empedrada, mas pretende não cortar esse vínculo tão cedo. Para quem ainda tem medo ou dificuldade, aí vai o recado. Faça uma força, que vale a pena. E para falar sobre amamentação, recebemos Valdenise Laurindo Tuma Calil, neonatologista do Centro Neonatal do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E também aqui com a gente, Luciana da Costa, nutricionista do Hospital e Maternidade Santa Joana. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença aqui hoje. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Ao longo aí dessa semana, estamos falando de temas importantes para as mães. A amamentação aparece aí na lista de desafios. É mais uma preocupação, doutora? Na verdade, a preocupação existe, porque a mulher sempre tem aquela pergunta, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir? Ela já conhece os benefícios, geralmente ela ouve falar dos benefícios do aleitamento materno, todos esses que foram falados e muitos outros mais, né? E ela então quer amamentar, ela quer se dedicar, mas por outro lado, ela tem realmente que ficar à disposição, ela vai ter um período aí em que ela vai se sacrificar um pouquinho, não vai sair muito de casa, ela vai ter que ficar sempre disponível para o seu bebê, né? Então, isso faz com que ela realmente considere a amamentação um desafio, né? Mas vale a pena, certamente vale a pena.
Luciana, que é nutricionista da área da saúde, mas está também esperando o primeiro filho, né? Vem aí, então, o Rafael. Isso mesmo. E acho que complementando o que a doutora Valdenise falou, a gente tem muito medo, né? Eu digo agora nessa experiência que eu estou passando, a gente tem muito receio, né? Será que meu leite vai ser suficiente? Será que o que eu vou estar oferecendo para o meu filho vai ser suficiente para o desenvolvimento dele? E a gente sempre vê estudos dizendo realmente que a amamentação é o melhor alimento, né? Então a mãe tem que ter essa segurança, tem que saber que aquilo que ela está fazendo é instintivo e é o melhor realmente para o bebê dela. Agora sim, são muitas as preocupações, mas quais são assim as principais dificuldades reais que a mulher pode vir enfrentar? Claro que isso não é uma regra, né, doutora? Então, eu acho que a primeira dificuldade é o fato dela perceber muitas vezes que o seu bebê não está ficando satisfeito com o leite que ele está recebendo. Né? E aí ela vai ter que interagir com o seu pediatra, eventualmente procurar um banco de leite humano, que há muitos em São Paulo que podem ser procurados e que fornecem orientação, para ver o que está acontecendo, para ver qual é a dificuldade, se a pega do bebê está adequada. Né? Os pediatras todos têm que ter o hábito de observar a mamada do bebê para ver se realmente está havendo uma pega adequada, uma retirada de leite adequada, a mãe está amamentando na posição correta. Né? E então, eu acho que isso é uma primeira dificuldade. A outra dificuldade que a mulher pode enfrentar é realmente quando ela tem uma vida fora, né, da maternidade. Ela tem um trabalho, ela tem uma profissão, né, e muitas vezes ela não tem vínculo formal, então ela não tem a licença maternidade, ela acaba às vezes tendo que voltar ao trabalho mais precocemente. Então, ela tem que tentar conciliar aí a amamentação com a vida dela de trabalho. E quando ela tem o vínculo formal, nós temos orientado, temos trabalhado para que a licença maternidade realmente seja uma realidade e seja aumentada para 180 dias. Existem já várias propostas, vários projetos, né? Inclusive um dos projetos já está em vigor desde 2008 e a mulher pode tirar, nas empresas chamadas empresas cidadãs, pode tirar 180 dias de licença. Agora, nós vamos falar desse assunto mais para frente um pouquinho, que é justamente uma outra luta aí, a mulher que volta a trabalhar para tentar prolongar aí o período da amamentação, né, Luciana? Mas antes disso, né, falamos aqui, são tantos os benefícios do leite. O que existe nesse alimento, Luciana? O leite materno, ele é um pouco dividido em duas fases, né? Então, o leite materno do início logo imediato ao pós-parto, né, que é o que a gente chama de colostro, ele é o que fornece as vacinas naturais, os anticorpos naturais para o bebê. Então, é muito importante a mãe incentivar o aleitamento materno, né, promover esse aleitamento materno durante o pós-parto imediato, né? Então, estimular este leite, fazer o bebê sugar, para ele ter uma imunidade natural, porque o bebê acaba nascendo sem, né? Então, é muito importante que ela faça essa promoção. Ela vai perceber que é um leite em pequena quantidade, não é um volume muito grande, então, às vezes, ela fica preocupada de eu não tenho volume, eu não tenho quantidade, e que o meu bebê vai ficar com fome, que é exatamente essa dificuldade que, às vezes, a gente tem de entender essa sensação de saciedade do bebê. Mas é só lembrar que a capacidade gástrica do bebê, no início do aleitamento, ela é muito pequena. Então, o bebê realmente não precisa consumir grandes quantidades. O importante é realmente a mãe oferecer a mama várias vezes ao dia para estimular a produção deste leite e, consequentemente, ele receber o leite que ele precisa. Agora, quando a gente fala, né, preciso grandes quantidades, é possível dar um exemplo, doutora, do tempo até, de quanto deve durar uma mamada, ou quantas vezes a mãe deve dar de mamar para o bebê ao longo do dia?
Quando eu amamentei há 33 anos, existia uma orientação de que a mamada deveria durar em torno de 10 a 15 minutos em cada lado. E então eu lembro que eu olhava no relógio, marcava, amamentava com o reloginho do lado, e quando dava esse tempo, eu tirava de um peito, passava para o outro e tal. Realmente não é essa a orientação mais. Atualmente nós sabemos que é muito melhor para o bebê e para a mãe que a amamentação ocorra no regime de livre demanda, ou seja, quando a mãe e o bebê quiserem, né? Quando o bebê solicitar a mamada. E a duração dessa mamada também é o bebê que costuma fazer, né? Então, quando ele esvaziar o peito, ele naturalmente vai largar esse peito, né? E aí nós vamos dar um tempinho, às vezes colocamos um pouquinho em pé para ele expulsar o gás, né? Arrotar, como se diz, né? E depois passamos para o outro seio para que ele complemente a mamada. Geralmente o segundo seio ele não consegue esvaziar totalmente, né? Mas a gente deixa então que ele faça o tempo da mamada, até porque o leite do final da mamada, ele tem mais gordura do que o leite do início da mamada. Então, a criança que vai mamando até o final, ela consegue ganhar melhor peso do que a criança cuja mamada é interrompida antes de chegar no leite final. Tem muita gente já aqui participando. A Vanessa Gomes Lemos, ela coloca que minha filha mamou até 3 anos e 7 meses e eu tenho muito orgulho disso. Amamentar é amor. Ela comenta aqui. Agora, Luciana, uma outra questão que eu estava pensando aqui. Existe uma alimentação que a mãe deva investir para aumentar a produção de leite? Eu sempre brinco, eu falo que o que faz a produção de leite é tomar líquido, né? Principalmente a água, né? Não existe nenhum alimento que, se a gente consumir, ele vai produzir mais leite, né? Ele é uma produção que o organismo faz de uma forma natural. Então, é importante que a mãe se hidrate muito durante essa fase e principalmente de água, que é o que faz realmente a produção de leite. Ainda sobre dieta, chegou uma pergunta agora da Suelen Rodrigues. Ela diz que ela começou essa semana uma dieta à base de muitos legumes, verduras e frutas. Gostaria de saber se isso pode prejudicar a qualidade ou quantidade do leite dela. Não, de jeito nenhum. Essa é realmente a alimentação que a gente orienta, né? O consumo de legumes, verduras, frutas, ela tem que ser variada com carnes, com leites e derivados, então é uma alimentação realmente normal. A gente não pode esquecer que nós somos aquilo que nós comemos, né? Então, quanto mais natural for a nossa alimentação, melhor vai ser para nós voltar ao peso depois do parto, que essa é uma preocupação que a mulher tem, e melhor vai ser a qualidade do nosso leite. Então, é extremamente importante que quanto mais natural a alimentação for, melhor vai ser para ela e para o bebê. Tem mais aqui a Constança Tati, ela pergunta a opinião de vocês sobre amamentar deitada. É verdade que pode causar otite? Então, a criança deitada seria? Ou a mãe? Eu acho que é a criança deitada, mas se a Constância estiver ainda nos assistindo, podia já mandar para a gente. Na verdade, quando a mulher está no pós-parto, às vezes ela não consegue ficar sentada, então ela pode ficar deitada de lado e pôr o bebê na mama, assim, meio deitadinho, um pouquinho levantado, né? Mas para ficar mais fácil para ela não se incomodar tanto com a dor que ela está sentindo. Mas depois, realmente existe aí uma anatomia da trompa de Eustáquio, né, que é um local ali do canal auditivo que é mais retificada no recém-nascido e que faz com que realmente o leite possa ir para a trompa com mais frequência se a criança não estiver numa elevação um pouquinho maior, pelo menos 30, 40 graus, tá? Tem mais aqui a Débora Giacchini Caseiro. Ela conta que amamenta há 2 anos e 6 meses e houve muitas críticas. Quer dizer, há um lado negativo na amamentação prolongada ou só traz benefícios? O que dizer para ela? A gente ouve isso de muitas mães, né? São aqueles olhares ali, né, dos palpiteiros de plantão. Mas como assim, né? Um menino desse tamanho ainda amamentando? O que dizer para essas mães? O preconizado realmente, Andresa, é que a gente faça o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e até os 2 anos complementando com outros alimentos, né? Eu acho que a gente cria também uma dependência muito grande do bebê se a gente estende muito o prazo, né? Então, o prazo não, o tempo, né, de aleitamento.
Então, eu não sei a opinião da doutora Valdenise, mas eu acho que é importante a gente tentar seguir realmente sempre essa recomendação, né? Então, Quer dizer, até os 6 meses exclusivamente o leite materno? Isso, e até os 2 anos complementado com outros alimentos. A Organização Mundial de Saúde fala exatamente isso, né? Quer dizer, é 6 meses exclusivo, sem água, sem chá, sem nenhum outro tipo de alimento, né? E a partir dos 6 meses, complementado com outros alimentos, até 2 anos ou mais. A Organização Mundial de Saúde fala isso, tá? Esse ou mais, na verdade, depende muito da mãe e do bebê. Né? O binômio realmente cria uma interdependência, né? O bebê muitas vezes fica dependente da mãe, a mãe fica dependente do bebê também, ela também tem aquele prazer em amamentar. E eu conheço várias mães que têm pena de deixar de amamentar e acham que o bebê vai sofrer e às vezes é ela que sofre mais do que o bebê. Então, assim, eu acho que realmente depois dos 2 anos tem que haver uma certa motivação da mulher para ir tentando espaçar, substituir o horário da mamada, às vezes, por uma outra refeiçãozinha, ir distraindo o bebê com outras coisas, para tentar ir espaçando mais aos poucos. Mas é mais por essa questão da dependência, então, para romper essa dependência basicamente mesmo, doutora? Isso, ou algum outro prejuízo nesse sentido? Não, prejuízo não, no sentido nutricional, assim, não, né? Mas basicamente seria por essa dependência que há entre mãe e bebê. E, na verdade, essa mãe, atualmente, a mulher tem muitas atividades e ela mesma, às vezes, quer se libertar um pouquinho mais dessa obrigação de estar presente em casa, né, naquele momento da amamentação. Nós vamos fazer uma pausinha aqui, o JC Debate volta já. Continue participando aqui, mandando as suas perguntas e comentários. O endereço você vai ver agora na sua tela. Já estamos de volta com o JC Debate, hoje dentro da série Virei Mãe e agora conversamos sobre amamentação. Com a gente, Valdenise Laurindo Tuma Calil, neonatologista do Centro Neonatal do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e Luciana da Costa, nutricionista do Hospital e Maternidade Santa Joana. Continue aqui participando, mandando suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Nós falamos no bloco anterior dos benefícios, né, do leite para o bebê. E para a mãe, sabemos também que são muitos os benefícios, né? Luciana? A mãe, a maior preocupação, né, uma das maiores preocupações é o que a gente comentou de retorno de peso pós-parto, né? Então, amamentar, primeira coisa, faz a mãe também voltar ao peso mais rápido do que aquela que não amamenta. O gasto calórico durante a amamentação, ele é muito maior do que durante a gestação. Então, eu brinco, eu falo, agora vai comer por 2 e não antes, né? Mas não precisa, não tem essa necessidade. Então, isso é um dos primeiros benefícios. A amamentação, ela evita o aparecimento de outras doenças, né? O câncer de mama, o câncer de colo de útero, né? Então, são doenças que elas podem ser evitadas com a amamentação. Então, por isso que é tão importante a gente estimular o aleitamento materno. Doutora Valdenise. Pode também prevenir osteoporose na mulher, pode prevenir o diabetes tipo 2 na mulher, né? E assim, o aleitamento materno, quando ele é exclusivo de dia, de noite, sem nenhum outro alimento nos intervalos, ele tem um efeito anticoncepcional que mesmo que a mulher não faça nada, ele pode contribuir para espaçar as gestações. Tá? Interessante. Então, a mulher pode, ela não engravida enquanto o bebê está em aleitamento materno absolutamente exclusivo, tá? Tem mais aqui, mais perguntas chegando. A Raíssa Rafael. Bebês que não mamam no peito, têm mais facilidade de desenvolver alergia ao leite ou intolerância à lactose? Luciana? A gente observa que sim, né? Que as crianças que não são amamentadas ao peito, elas têm uma predisposição maior. Mas também acontece em crianças que são amamentadas ao seio que desenvolvem alguma alergia por conta da alimentação da mãe. Aí, nesses casos, sim, a gente precisa de uma alimentação específica para a mãe,
para que o bebê também não tenha nenhuma alergia ao leite materno. Mas a José, ela pergunta se é correto passar o leite nos seios para evitar rachaduras ou o uso de pomadas é melhor. Aproveitar aqui para dar algumas dicas, então, que podem ajudar a mãe, né, doutora? O leite materno tem realmente substâncias que têm efeito cicatrizante. Então, entre uma mamada e outra, pode sim pegar uma gota de leite materno e passar na mama para que haja proteção contra as fissuras mamárias. A lanolina anidra é uma pomada, no caso, que também é boa para a prevenção ou até para o tratamento das fissuras, mas é um produto que é um pouco mais caro. Então, assim, a mulher que realmente quiser pode utilizar o leite materno com um bom resultado. A Kelly Cristina conta que o filho está com 5 meses, porém ela tem pouco leite, ele vive chorando de fome por conta disso. Ela tentou dar vários tipos de leite, mas nenhum deu certo por enquanto. Ela teve a ideia de misturar o leite materno de 100 ml a 50 de leite NAN. Tá correto isso? Existe algum problema nessa mistura? Ela pergunta, Luciana. Habitualmente a gente não recomenda fazer essa mistura, né? Então, ou ela dá o leite materno ou ela dá a fórmula láctea. Não vejo essa necessidade de fazer essa mistura das duas fórmulas, né, dos 2 leites. O que ela tem que avaliar é se o bebê realmente foi como a doutora Valdenise falou no início, se o bebê está conseguindo esvaziar toda a mama, porque se ele só estiver tomando leite do início da mamada, ele está tomando um leite que é mais rico em água, então ele não vai ficar saciado. Então é importante realmente que ela esvazie toda a mama antes de passar para a próxima mama. Quer complementar alguma coisa, doutora? Realmente é importante. Eu acho que não há como fazer a mistura no mesmo frasco de leite materno e leite de vaca, né? Eu acho que depois que ela tiver avaliado tudo isso, se a mamada está adequada e tudo isso, e realmente o bebê não estiver mamando o suficiente, isso são situações muito especiais, na verdade, aí se o pediatra dela achar que precisa complementar com algum outro tipo de leite, aí ela deve dar isso depois do seio materno, nunca junto, tá? Agora, para a mulher que de fato não tem leite, o que dizer? O que ela deve fazer, doutora? Bom, em primeiro lugar, precisa ver se realmente ela não tem leite, né? Porque existe uma percepção errônea muitas vezes. O bebê chora por muitas causas. Ele chora porque ele está com calor, porque ele está com frio, porque ele está com alguma dorzinha, uma cólica, ou ele chora porque ele quer mudar de posição e ele não consegue, então, ou porque ele está com sono, né? Então, a mulher às vezes atribui o choro do bebê sempre à fome e muitas vezes não é. Existe também quando o bebê tem mais ou menos 2 a 3 meses, em torno até 12 semanas mais ou menos, existe uma chamada crise transitória da lactação, que muitas mulheres passam por isso, ou seja, a quantidade de leite materno produzida passa a ser um pouquinho insuficiente para o tamanho que o bebê está naquele momento. Quer dizer, ele está crescendo, ele precisa de um pouco mais de leite e, com isso, a quantidade de leite precisa aumentar. Se ela começar a dar o leite com um pouquinho mais de frequência, né? Vamos supor, a cada 2 horas ao invés de a cada 3, ou de acordo com a vontade do bebê, né? Ela colocar um pouco mais de frequência no peito, realmente a produção pode se adequar àquela nova necessidade da criança e ela vai ver que o leite dela não é pouco para a necessidade dele. Na verdade, eu não sei se as nossas telespectadoras sabem, a produção de leite depende da demanda, né? Então, quanto mais o peito é esvaziado, maior é a produção. Então, se a mulher acha que o leite está pouco, se ela der com mais frequência, a tendência é aumentar a produção. Então, assim, se realmente, depois de tudo isso, ela começar a perceber que o bebê não está ganhando peso adequadamente, e não é só o peso que é importante, é o ganho em comprimento também, o ganho de perímetro cefálico, o pediatra vai colocar na curva e vai ver se isso está sendo adequado ou não, né? Se tudo isso for avaliado e realmente a criança não estiver crescendo a contento, aí eu acho que vale uma nova
reabordagem. Como é que esse bebê está retirando esse leite do peito? Como é que está sendo essa mamada, a posição, a pega, né? Como é que se essa mãe, ela está bem, ela não está com nenhum distúrbio, uma depressão pós-parto, alguma coisa assim que possa estar atrapalhando essa produção de leite, ela está com algum problema de saúde, o bebê pode estar com algum problema de saúde, enfim. Então, aí tem que ser avaliado. A oferta de complemento com fórmula láctea tem que ser a última opção, depois de todas as avaliações serem feitas, porque é muito melhor que não seja dado o complemento. A Cris Oliveira, ela conta, né? Vocês já estavam aqui falando um pouquinho disso, da questão de voltar a trabalhar, que é uma outra aflição da mãe, né? E ela diz que ela já está para voltar e a bebê não acostuma com a mamadeira, está muito difícil, o que ela pode fazer? Complementando aí também mais alguma coisa de como planejar essa volta ao trabalho. O leite materno, ele pode ser retirado da mama e armazenado. Em geladeira, ele tem uma validade de 24 horas e no freezer ele tem a validade de 15 dias. O que é muito importante é que o lugar, né, o frasco que vai armazenar esse leite materno seja muito bem esterilizado. Então, são frascos de vidro, preferencialmente, com tampa plástica, que deve ser esterilizado antes de ser guardado. Então, ela pode fazer a ordenha deste leite, ou manual, ou elétrica, como ela se sentir mais confortável, e guardar este frasco no congelador ou na geladeira. Né? E aí, depois, quando ela for oferecer, retirar da geladeira, mais ou menos uns 30 minutos antes, e aquecer sobre banho-maria e oferecer para o bebê nos horários das mamadas. E você estava falando de mamadeira. Mamadeira, como acostumar, né, com a mamadeira. Então, na verdade, a mamadeira para um bebê que mama no peito não é uma boa opção, porque a sucção da mamadeira, o movimento que a criança faz para sugar a mamadeira é diferente do movimento que a criança faz para sugar o seio materno. Na sucção da mamadeira, a língua fica posteriorizada. Na sucção do seio materno, a língua vai para frente e ajuda a ordenhar o leite materno. Então, a criança que começa a mamar a mamadeira corre o risco de se confundir, fazer uma chamada confusão de bicos e, de repente, não está mais conseguindo retirar todo o leite do peito que ela conseguia antes. Então, a recomendação dos especialistas em aleitamento materno é que o leite seja oferecido em copinhos com bordas arredondadas. Claro que tem que ser treinado isso, né? Porque nessa administração por copinho, o bebê ajuda com a linguinha também, então a posição é muito mais próxima da que ele utiliza para ordenhar o leite materno. Infelizmente, nosso tempo acabou. Tem outras perguntas aqui chegando. Foi muito legal a participação hoje aqui das mães. Eu agradeço muito a participação de vocês. E nós vamos mostrar aí um endereço, que é um site que mostra os bancos de leite mais próximos aí da casa da pessoa, para a mãe que realmente precisar recorrer à doação de leite. Muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. E o JC Debate fica por aqui amanhã no terceiro capítulo da série Virei Mãe. E agora vamos falar sobre mais uma fase na vida do bebê. Quando ele deixa de se alimentar exclusivamente do leite, começa a diversificar o cardápio. Boa tarde para você, até amanhã.